Olá, amigos do Centro Espírita Paz do Senhor. É uma alegria reencontrá-los, é uma alegria nos reunirmos em torno das reflexões da doutrina espírita, nessa atividade de exposição doutrinária. Então, envolvidos nessa alegria, convido os amigos para que possamos buscar o recolhimento, através da prece, buscando assim a união de pensamentos, para te agradecer, Senhor Jesus, por mais desta oportunidade que nos concedes de reencontro com os amigos, de reflexões em torno da doutrina espírita, do teu evangelho. Reflexões que iluminam a nossa consciência, nos proporcionando paz, consolo, esclarecimentos necessários para a nossa caminhada existencial. Agradecidos e envolvidos na gratidão pela presença dos benfeitores espirituais, nós te rogamos, Senhor Jesus, o amparo de todos os momentos e que nos envolva sempre na tua paz. Que assim seja. Então, uma vez mais, cumprimentamos os amigos com esta alegria do reencontro, a alegria que a doutrina espírita nos proporciona nesses momentos de reflexão, de esclarecimento, mas também de muito consolo que nos alcança a alma. E a proposta hoje é falarmos sobre educar, um ato de amor. Como nós vamos compreender este processo amoroso? Como nós vamos sair deste conceito a respeito da educação para uma ação proposta no ato de educar? Então nós vamos precisar compreender esses conceitos, compreender a importância da educação e a importância do ato de educar, de autoeducarmos e de auxiliarmos aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que são colocados na nossa condição de responsáveis. Então hoje vamos trazer esta proposta de reflexão que o Espiritismo também nos auxilia. Então nós vamos iniciar a nossa fala trazendo o conceito da educação, como nos trouxe Pestalozzi quando ele nos diz que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Portanto, para Pestalozzi, o mestre da educação, que foi inclusive professor, mestre de Polit-Léon Denis Arrivai, o nosso querido Allan Kardec. Então, Pestalozzi vem dizer que educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo. Ou seja, é proporcionar esse desenvolvimento, é fazer com que este ato seja de ação de desenvolvimento das potencialidades que o indivíduo traz em si. Mas nós podemos buscar, por exemplo, John Locke, que vem nos dizer que educar é fazer espíritos retos, dispostos a todo momento a não praticarem coisa alguma que não seja conforme a dignidade. Ou seja, conceitos que vão trazer um entendimento a respeito disso, quando nós vamos entender que educar é este ato de trazer de dentro para fora o conhecimento da criatura. Quando nós vamos pegar Vinícius, no livro O Mestre na Educação, Vinícius, o nome utilizado por Pedro de Camargo, grande espírita, que vem trazer nos seus livros os processos educativos, conceitos, de forma muito bem alinhada com a proposta de Jesus. E Vinícius, então, nesse livro, O Mestre na Educação, diz: o mundo está em crise, crise de dignidade e de valores. Não necessitamos de gênios, mas sim de homens de bem. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. Então nós vamos compreender que neste momento que estamos, um momento que para muitos é de muita agitação, e que nós vamos encontrar na obra Gênese de Allan Kardec as explicações necessárias, compreendendo que este é o momento
o momento em que as entranhas da terra se agitam, como diz o codificador, mas as entranhas morais da humanidade. E então encontramos a sociedade como está: desajustada, desequilibrada, atormentada muitas vezes. E este momento em que estamos inseridos, da pandemia, tem nos trazido tantas reflexões necessárias, quando nós nos debruçamos sobre tudo que está acontecendo e fazemos então a nossa análise, uma análise que a doutrina espírita nos auxilia muito. E Pedro de Camargo, Vinícius, vem nos dizer isso, que nesta crise de valores que estamos inseridos, nós não necessitamos de gênios. Vejamos, aqui há uma divisão: o intelectual, a intelectualidade da criatura. Será que neste momento o que mais nós precisamos é de gênios? Ou, como diz Vinícius, homens de bem? E ele então traz essa reflexão: nem todos podem ser sábios, porque depende da intelectualidade muito bem desenvolvida, mas todos podem ser bons. Ou seja, nós vamos pegar este conceito desta grande crise que estamos inseridos, já ao tempo de Vinícius, já ao tempo do codificador Allan Kardec. Leon Denis vem nos trazer as suas inquietações quanto à sociedade daquela época, e que continuamos até os dias atuais. Então nós observamos e vamos perceber que, de fato, para mudar a situação que nós nos encontramos, não é necessário a intelectualidade, mas sim é essencial criaturas voltadas para o bem. Homens de bem, tal no conceito lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós vamos compreender então o nosso papel. E quando nós vamos compreender o papel da educação, neste momento tão relevante, esta função, esta ação educativa tão significativa na vida da criatura, na vida do espírito imortal, nós devemos nos questionar: o que entendia Kardec a respeito da educação? Como o codificador nos trouxe este conceito e a importância da educação dentro de O Livro dos Espíritos? E nós vamos buscar a resposta à questão 685, quando o codificador faz uma nota. E esta questão, inserida dentro da lei de trabalho, vem nos falar exatamente a respeito da importância do mais forte trabalhar para o mais fraco. E aqui ele falava do direito de repousar na velhice. Quando os espíritos então dizem que exatamente o forte deve trabalhar para o fraco, porque é a lei da caridade. Ou seja, quando falta família, a sociedade faz as suas vezes e então auxilia aqueles que estão em necessidade. Resposta dos espíritos. E é quando então o codificador faz uma nota a esta resposta. E ele então vem nos dizer: a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Falando da ciência econômica. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. E ele segue então a um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. E qual seria esse elemento? E o codificador continua: esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Portanto, o codificador vem nos trazer este conceito belíssimo, que educar é uma arte, a arte de formar caracteres. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, quando nós pegamos os nossos hábitos, o conjunto dos nossos hábitos adquiridos, e nós vamos olhar e observar por que nós agimos desta forma ou daquela forma, nós vamos perceber que é fruto da educação. A educação que recebemos, o processo da autoeducação,
educação equilibrada, educação desequilibrada, uma boa educação, mas a educação nesse conjunto de hábitos adquiridos é o que representa a nossa essência, a nossa educação. E continua o codificador então: considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Portanto, vamos ver o papel da educação na nossa sociedade. Quantos indivíduos são lançados à sociedade sem princípios, sem valores, sem freios, entregues aos instintos? Fruto da educação. Por isso, Vinícius é tão preciso quando ele diz que o mundo está em crise. Mas esta crise só será superada através da presença de homens de bem na sociedade. E isso decorre de um processo de educação, hábitos adquiridos. Portanto, quando nós observamos a nossa sociedade e nós vamos perceber essa agitação, essa intolerância, nós vamos compreender que é fruto da educação. A pessoa apresenta à sociedade aquilo que recebeu na sua construção educativa, seja dos seus pais, seja daqueles que foram responsáveis, da própria sociedade, em que a criatura foi se condicionando a hábitos, e esses hábitos adquiridos então se representam, ou representam, melhor dizendo, a sua educação. Então, quando nós observamos determinadas pessoas agindo desta ou daquela forma, quando nós agimos assim, nós devemos ter consciência sempre que é um processo educativo. Se aquela pessoa age daquela forma, é porque ainda não houve um processo educativo adequado. Por isso o codificador diz, quando a ciência econômica tenta corrigir o rumo da sociedade numa direção, esquecendo-se do processo educativo, não dos livros, mas o processo da educação moral, a que consiste nos hábitos adquiridos, naquela que consiste em formar caracteres, fazer com que a criatura seja melhor. O desenvolvimento da nossa sociedade estará sempre limitado ou sempre comprometida, porque essa essência da educação moral falta aos seus elementos. Portanto, o codificador vem nos apresentar, não é de se espantar a sociedade como se encontra hoje. Fruto dessa educação. E nós podemos até pensar, quando nós refletimos a educação, quando nós olhamos a sociedade desta forma e falamos que a criatura tem o livre-arbítrio. E tendo o livre-arbítrio, ela pode fazer o bem sempre que desejar. Ela pode fazer o mal, se assim for da sua vontade. E, portanto, a educação tem um papel secundário. Mas, para compreender melhor, nós vamos à questão 872 de O Livro dos Espíritos. Porque ali Kardec vai fazer um tópico que é o resumo teórico do móvel das ações humanas. Porque é essencial que nós possamos compreender a educação, mas compreendemos também a questão ou o impacto do livre-arbítrio na ação humana. E assim nós vamos começar a compreender a importância, o papel relevante da educação na construção do indivíduo e na sua habilitação ou da sua redenção, na condição de espírito imortal, para compreender a importância de alinhar seus valores, seus princípios na condição do homem de bem. E é exatamente aqui
neste resumo teórico do móvel das ações humanas que o codificador Allan Kardec vem nos apresentar esta questão. E então diz o codificador: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou de não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la como se modifica a inteligência, pela instrução e o temperamento, pela inteligência, pela higiene, melhor dizendo. Desprendido da matéria e no estado da erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado. E é nisto, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade a encarnação não anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Portanto, quando nós vamos compreender a educação e entender o seu papel na nossa existência e como a educação é capaz de nos auxiliar o aperfeiçoamento, o desenvolvimento dos nossos valores e das nossas virtudes. E quando nós nos deparamos com o livre-arbítrio e falamos que a criatura pode tomar esta ou aquela decisão, nós vamos perceber nesta questão 872, nessas reflexões de Allan Kardec, que o livre-arbítrio ele ocorre no plano espiritual. Ou seja, no estado de espírito, podemos fazer a escolha da nossa existência e das provas. Mas, quando encarnados, nós estamos submetidos a essas escolhas. E então nós vamos fazer ou ter a faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos da nossa existência. E é quando diz então Kardec, cabe à educação combater essas más tendências. Ou seja, o papel da educação é fazer com que nós possamos observar as nossas más tendências, os nossos hábitos adquiridos. E aí nós vamos compreender que as nossas ações decorrem sempre deste processo educativo. Porque são hábitos, é da nossa essência. Por isso o codificador vai falar que essa educação se dá no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então as nossas escolhas, a nossa resistência a ceder ou a resistir a esses arrastamentos, está na nossa condição educativa, na nossa condição moral, nos nossos hábitos, nesse conjunto de hábitos que adquirimos. E nós vamos compreender então o quanto que a educação vem impactando o conjunto das nossas existências, porque são hábitos. E hábitos nós precisamos trabalhá-los. Nós precisamos desse processo educativo, fazer com que esta nossa condição atual seja melhor, que possamos substituir esses hábitos viciados por hábitos saudáveis. Nesse estudo aprofundado que nós fazemos da nossa natureza moral, natureza moral do homem, que consiste em valores e virtudes, como diz o
os espíritos ao codificador, consistente na caridade, a mais sublime das virtudes. O vício ou os vícios da nossa natureza humana, tendo no egoísmo a raiz de todo o mal. E as nossas paixões, que dizem os espíritos ao codificador, a paixão é como um corcel, que deve ser bem conduzido e bem guiado. Sob a paixão, nós vamos ver grandes conquistas da ciência, mas também vamos ver os grandes crimes da humanidade. Porque a paixão não foi bem conduzida nestes casos, e naqueles outros, bem conduzida e direcionada. Mas é importante que nós possamos, nesse processo da educação, da autoeducação, avaliarmos, estudarmos a nossa natureza humana, a nossa natureza moral, melhor dizendo. Por isso, Agostinho vai dizer lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do papel dos pais, da educação, ele vai dizer: se debruce a observar os vossos filhos. O estudo aprofundado da sua natureza moral, para que nós possamos trabalhá-los, ou seja, fazer com que, de acordo com a educação, ele possa combater as más tendências, ele possa se conhecer e ele possa, assim, lidar melhor com as situações da vida. Porque, como disse o codificador, o livre-arbítrio, consistente na escolha das suas provas, da sua existência, ele realiza no plano espiritual. Quando descemos a indumentária carnal, nós vamos ter que fazer essas escolhas, ou seja, ceder ou não, ou resistir, melhor dizendo, aos arrastamentos da nossa existência. E a educação vai nos auxiliar, vai conduzir as nossas reflexões, vai nos permitir, em analisando a nossa natureza moral, assim direcionar as nossas ações, permitindo-nos resistir às nossas más tendências, trabalhar as nossas virtudes, os nossos valores. E assim nós compreendemos que educar é, de fato, um ato de amor aos nossos filhos, às crianças que são colocadas sob a nossa responsabilidade. A todos aqueles que temos o papel de conduzir na direção do bem. E nós vamos fazer isso exatamente neste trabalho de educação. Quando nós vamos observá-los, quando nós vamos dar a eles elementos para resistir aos vícios, às más inclinações. Ao mesmo tempo que nós vamos dar as ferramentas necessárias para o estudo da sua condição íntima, para superar as próprias dificuldades. Educar é um ato de amor quando nós fazemos isso conosco mesmo. Quando nós conseguimos trabalhar os nossos hábitos. E é sempre impactante quando nós ouvimos as pessoas dizer: mas agora eu tenho tal idade, já alcancei a experiência da vida e não mudo mais. Não deixo mais esses hábitos. Ou seja, a pessoa fica estagnada nos velhos hábitos, oriundos da sua própria educação, quando não trazem ainda um reflexo da educação dos pais. Traz muito marcado, muito forte, os hábitos que a própria criatura desenvolveu em si. Utilizando-se dessa ferramenta tão nobre que é o da educação. Sem se dar conta, ela foi adquirindo hábitos, um conjunto de hábitos, mesmo que inconsciente, hábitos saudáveis ou hábitos doentios, fruto da sua educação. E isto é tão forte que levamos de uma existência para outra ainda os seus reflexos, como nós observamos hoje ainda os reflexos da educação dos nossos pais. Tão marcados ainda. Muitas vezes temos dificuldades de superar, porque já foram adquiridos determinados hábitos. E nós então
temos essa dificuldade. E nós vamos então, na questão 917 do Livro dos Espíritos, avançando mais um pouco, agora dentro da última parte, da terceira parte do Livro dos Espíritos, dentro do capítulo da perfeição moral, quando Fénelon vem contribuir com o codificador Allan Kardec, e ele vem então nos falar da importância da educação na construção de um mundo melhor, como ferramenta de progresso da humanidade. E ele então vai dizer: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por figurações alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece. De certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-as às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Porque, claro, compreendendo a educação, lá na questão 685, o conjunto dos hábitos adquiridos, compreendendo o papel do livre-arbítrio nesse processo, quando a educação nos permite boas escolhas, quando no mundo espiritual da nossa existência, das nossas provas, quando a educação, na condição já de espíritos encarnados, nos proporciona lidar com as nossas tendências, boas ou más, nos permite compreender o nosso estado moral, conduzindo-nos no rumo da evolução, nós vamos encontrar no egoísmo, como falávamos, a raiz de todo mal. E diz então Fénelon que o egoísmo ainda é fruto das leis, da organização social e da educação. E nós podemos pensar como nós podemos criar e educar as crianças dentro de um processo de valorização do egoísmo. E nós vamos compreender de forma muito marcante quantas vezes nós ouvimos que o mundo é dos espertos, que o mundo deve ser uma grande corrida em que o vencedor é aquele que chega na frente, superando os seus adversários, que é importante o sucesso. E assim nós vamos compreendendo quão mal isso tem feito à sociedade. Aqueles espíritos que são arremessados à sociedade, referido pelo codificador Allan Kardec, anota a questão 685, sem princípios, sem valores, sem freios, decorrentes deste processo de que o mundo é dos espertos, por exemplo. Agora vejamos o impacto da educação bem direcionada, quando nós falamos à criança e a nós mesmos que o mundo é dos bons. Vejamos o impacto. Não estamos então em competição na sociedade. E quando nós não estamos competindo uns com os outros, nós observamos o outro como um companheiro de jornada, como um amigo, até mesmo como um irmão. Porque nós mudamos este processo educativo. E aqueles velhos hábitos, o mundo é dos espertos, que os outros são nossos adversários, que devemos superá-los, muda. Nós começamos a ter novos hábitos. O mundo é dos bons. O mundo é um espaço sublime em que nós vamos cultivar a fraternidade uns com os outros. Vejamos o impacto.
nós vamos diluindo o egoísmo dentro de nós. Vamos compreendendo o nosso papel na sociedade. E vamos percebendo que assim teremos um mundo melhor. Educação. Educação. E é exatamente o que nos fala o codificador quando ele faz uma nota à questão 917. Quando ele diz, então, louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, o verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensivamente ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Vejamos, o codificador vem nos falar que o egoísmo é uma grande epidemia. Sabemos o impacto disso. Estamos inseridos numa pandemia. E vamos observar, ao invés do vírus, o coronavírus, nós temos o vírus do egoísmo se alastrando sobre toda parte do globo terrestre. As pessoas pensando somente em si. E a pandemia tem nos inserido num momento de profundas reflexões. Quando os órgãos de saúde vêm nos recomendar o uso de máscara, álcool em gel, vacina, nós vamos ver ainda o egoísmo humano. Eu não uso máscara. Mesmo que eu contamine o outro, eu não uso máscara. Eu não vou tomar cuidado, eu não acredito no vírus. O egoísmo humano. A pandemia vem nos convidar à fraternidade universal. Vamos cuidar uns dos outros. Quando eu uso máscara, eu protejo a mim e protejo aqueles que convivem comigo. Quando eu me vacino, eu cuido de mim e cuido daqueles que convivem comigo. Ou seja, o convite a pensar no outro, avançando para além do egoísmo tão mesquinho e que nos demonstra ainda a nossa natureza moral. Como foi dito por Fénelon, tão perto ainda da nossa origem, do desenvolvimento de valores e virtudes. E é isso que o codificador Allan Kardec vem nos falar, do mal do egoísmo na sociedade. Ele diz então, conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente. E o veneno, pouco a pouco, será eliminado. Poderá ser longa cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. A educação, portanto, a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Portanto, vamos observar o papel da educação no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso progresso moral. O codificador Allan Kardec se debruça sobre essas questões e vem nos falar da educação como uma arte. Como disse o codificador, essa arte de manejar caracteres. Porque, claro, a educação como esse conjunto de hábitos adquiridos exige, no ato de educar, manejar caracteres. Vejamos, saímos do conceito para a ação. Educar é manejar esses caracteres, esses hábitos que adquirimos. E isso, diz o codificador, vai nos exigir muito tato.
quando nós falamos a criança, quando nós nos debruçamos na educação de uma criança, nós precisamos de tato. E cada vez mais, porque, claro, a geração nova está aí, nos trazendo muito desenvolvimento intelectual, muitas necessidades morais como nós. Mas nós, mais experientes, devemos conduzi-los na condição de permitir a eles encontrar a própria essência, resistir às suas más tendências e, assim, manejando caracteres, constituir o conjunto de hábitos saudáveis, na condição de serem homens, mulheres de bem, para o progresso da humanidade. Exige tato, e diz o codificador, muita experiência. Tudo isso que estamos vendo nos permite a experiência, a compreensão e muita observação. Porque é claro que para reconhecer os hábitos, a natureza moral, é preciso muita observação. Um estudo profundo da nossa natureza moral. E assim nós vamos manejar os caracteres, educar, autoeducar, permitindo com isso o nosso desenvolvimento das nossas potencialidades, valores e virtudes, paciência, tolerância, compreensão, numa sociedade tão perturbada e tão perturbadora como as dos dias atuais. E como disse Vinícius, não precisamos de sábios para sanear essa condição, mas de homens de bem. Mudando a nossa forma de educar e de nos autoeducarmos, nós vamos alcançar o êxito. Porque agora nós temos os elementos que o Espiritismo nos proporciona. E claro que aqui trouxemos de forma muito superficial, há muito campo a se aprofundar. Mas esses conceitos básicos, na compreensão da educação e do educar como um verdadeiro ato de amor. Por quê? Porque na fala de Jesus, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós educamos, quando nós proporcionamos àqueles que estão sob nossos cuidados, os nossos filhos, as crianças que estão sob a nossa responsabilidade, quando nós estamos ali nesse processo de observação, de tato, permitindo a eles que as suas más tendências sejam melhor controladas, direcionadas, transformando o seu mundo íntimo, permitindo a eles manejar os caracteres, observando com paciência, nós estamos demonstrando o amor que temos por eles, ou seja, é o nosso ato de amor. E quando nós nos debruçamos sobre a nossa própria natureza moral e vamos manejando os nossos hábitos, manejando os nossos caracteres, quando nós vamos perceber aqueles hábitos viciados, vamos substituindo por hábitos saudáveis, nessa grande arte que consiste a educação, nós estamos demonstrando, estamos direcionando um ato de amor a nós mesmos. Porque o educar proporciona à criatura o desenvolvimento, o progresso moral. E este é o maior ato de amor que nós podemos direcionar a outra criatura. E sabemos o quanto a educação se dá pelo exemplo. E quando nós temos essa consciência de que, através do nosso exemplo, não porque temos algo a ensinar, mas porque a nossa vivência fiel ao Evangelho de Jesus, aos princípios da doutrina espírita, do amor, da caridade, do perdão, da tolerância, irradiando esta vivência a todos aqueles que convivem conosco, nós estaremos, de alguma forma, também educando, apresentando hábitos saudáveis. E as criaturas que convivem conosco
influenciadas pelo nosso exemplo no bem, vão assim transformando a sua natureza também, adquirindo novos hábitos saudáveis e assim alcançando o seu progresso nesse processo de autoeducação, de educação que não tem idade, É possível começarmos agora, avaliando os nossos hábitos, percebendo que esses hábitos são valorosos, refletem valores e virtudes, e aqueles que refletem ainda os nossos vícios, as nossas sombras e imperfeições, vamos manejando e trabalhando. E assim, nessa ação que a educação nos convida, nesse exercício de tato, de observação, de experiência, nós vamos todos proporcionando uma sociedade melhor. E então nós vamos mudar os hábitos. E nós vamos dizer que o mundo é para aqueles que querem o bem. O mundo é para aqueles que desejam a fraternidade. O mundo é para todas aquelas criaturas humanas que estão empenhadas na prática da caridade. E vamos compreender que esta foi a grande mensagem de Jesus à humanidade. O Mestre por excelência veio nos educar. Veio fazer com que aqueles hábitos viciados da sociedade fossem transformados, para que a criatura pudesse agir de forma diferente. Vamos observar o impacto deste processo educativo do Cristo naqueles que conviveram com ele. Num Simão Pedro, o impacto em Tiago, o impacto em João, em todos os seus discípulos, e vamos perceber ali a ação educativa. Quando eles foram manejando caracteres, se desvinculando de velhos hábitos, para, no processo, junto ao Mestre, pudessem adquirir hábitos saudáveis. Vamos ver o impacto da educação de Jesus, dessa proposta do Mestre, junto a Saulo de Tarso, que nem o conheceu. Mas o exemplo do Cristo foi impactante para Saulo. E ele então, mesmo tendo arraigado em si velhos vícios, foi transformando o seu mundo íntimo, o que demandou tempo, tato, observação. E assim ele pôde transformar a sua natureza moral para ser o grande expoente do cristianismo iniciante, do cristianismo primitivo. Jesus impacta a todos nós. E nós vamos perceber que este impacto nos proporciona uma ação educativa, deixando velhos hábitos para adquirir hábitos saudáveis. E assim nós vamos construindo um mundo melhor. Que possamos compreender que educar é sim um ato de amor. E assim vamos contribuindo com Jesus na construção do mundo novo. Muito obrigado, amigos, pela paciência, por este contato, pela oportunidade que tivemos de aqui conviver por alguns instantes dentro dessas reflexões, rogando a Jesus que nos ampare e que nos proporcione sempre oportunidades para a educação, para a autoeducação, como esta grande proposta amorosa que nos direciona. Então vamos aproveitar esse instante para uma vez mais agradecer. Agradecemos a Ti, Senhor Jesus, por estes momentos de reflexão, momentos em que unimos os pensamentos em torno da luz que o Espiritismo projeta sobre todos nós. E assim, alcançados por esta luz, que nos aquece a alma com o Teu amor, nos proporcione experiências e oportunidades no bem, para assim alcançarmos o progresso. Obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Muito obrigado, amigos, que tenhamos novas oportunidades no bem.